Olá pessoal, aqui é o Éder, contador. Vamos continuar o preenchimento da declaração do imposto de renda pessoa física. Vamos preencher hoje a ficha dependentes. Então nós estamos aqui em preenchimento, nosso contribuinte exemplo. Isso, se você estiver preenchendo, vai ter que vir acessar aqui nessa aba em preenchimento. Veja, nós estamos aqui no tipo original. 2 cliques vai abrir a declaração. Então nós preenchemos no vídeo anterior a ficha de identificação do contribuinte, vamos preencher a ficha dependentes. Então aqui você vai incluir os dependentes. Os dependentes podem ser o cônjuge. Se você for fazer a declaração em conjunto, você tem que incluir o cônjuge como seu dependente. Mesmo que você tenha colocado o CPF dele aqui, nesse campo que se possui cônjuge ou companheiro, colocar o CPF dele aqui, na parte de dependentes você tem que incluir ele, para ele contar como seu dependente. Então, no caso dependente, ele é importante no caso das deduções legais. Então, a cada dependente que você incluir, ele vai abater um valor da sua base de cálculo, quando você está optando por deduções legais. No caso desconto simplificado, se você colocar dependentes, não vai fazer diferença, porque o desconto simplificado ele é um desconto de 20% dos rendimentos tributáveis, limitado a 16.754,34, é o que diz aqui a própria ficha. Então, no caso de incluir dependentes, no por desconto simplificado, não vai alterar o valor do seu imposto a pagar ou deduzir. Tem que ser por deduções legais. Mas mesmo que você escolha por desconto simplificado, você pode incluir os dependentes, por exemplo, fazer a declaração em conjunto com o seu cônjuge, ou incluir os dependentes para lançar as despesas desses dependentes. Então, quando eu coloco os dependentes, eu tenho que colocar os rendimentos desses dependentes e também eu posso colocar as despesas que eu tive com os dependentes. Despesas médicas, com educação. Então, eu posso incluir todas essas despesas. E também, se eu retirar um dependente, eu tenho que lembrar de retirar os rendimentos que eu coloquei daquele dependente e também as despesas, porque não faz parte mais da minha declaração. Então, essa é a regra. Então, para incluir o dependente é muito simples, né? Você clica em novo e aí você vai escolher o tipo dependente. Nós temos essa relação de dependentes na declaração, que vai do código 11 ao 51. Então, veja, o 11 é o companheiro com o qual o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, ou cônjuge. Então, aqui é a primeira classe dependente, a 11, é o companheiro, que você tenha filho em qualquer tempo que você esteja com o companheiro, tendo filho, ele já é seu companheiro, ou que você viva há mais de 5 anos com ele, mesmo não tendo filho, ou seu cônjuge em qualquer situação. Veja o código 21, filho anteado até 21 anos, então considerado dependente até 21 anos, filho ou enteado cursando estabelecimento de nível superior, escola técnica de segundo grau, até 24 anos, então aqui ele vai estar cursando o ensino nível superior ou escola técnica até 24 anos. 23. Filho enteado com deficiência em qualquer idade, quando sua remuneração não exceder as deduções autorizadas por lei. Aqui nós estamos falando então de filho com deficiência em qualquer idade, não tem limite de idade quando o filho ou enteado estiver com deficiência. Só lembrando que a remuneração não pode exceder as deduções autorizadas por lei. Aí nós temos o código 24, 25 e 26, que trata de irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais e também com deficiência. Então veja, sem arrimo dos pais, você detém a guarda judicial até 21 anos, até 24 anos se estiver cursando faculdade, nível superior, e com deficiência aí em qualquer idade, né? Você tem que deter a guarda judicial do irmão, neto ou bisneto. O 31, pais, avós e bisavós, que em 2023, aqui né, no calendário de 2023, receberam rendimentos tributáveis ou não até R$ 24.511,92. Então você pode incluir seu pai, seu avô ou bisavô, que no ano calendário, aqui no caso é de 2023, receberam rendimentos tributáveis ou não até R$ 24.511,92. Tributáveis ou não. Então a soma dos rendimentos tem que ser até 24 mil. Então, se a pessoa é aposentada, geralmente ela vai poder entrar como dependente, porque a aposentadoria não chega a esse valor, né? 41. Menor pobre até 21 anos, e o contribuinte cria EDUC, e do qual detém a guarda judicial. E o 51. A pessoa absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador. Então, esses são os códigos para a inclusão dependente. Se eu colocar aqui o 11, que seria o cônjuge, eu tenho que colocar o CPF, a data de nascimento do cônjuge,
Veja que são informações obrigatórias, o nome do cônjuge, o e-mail, DDD e o celular. Então, o que é obrigatório aqui informar? O CPF, data de nascimento e o nome. E-mail, DDD e celular, não precisa informar. E eu tenho um item aqui, o dependente mora com o titular da declaração. Então, você vai marcar se ele mora ou não com o titular. Então, veja, total deduções com dependentes, 2.275,08. Esse é o valor da dedução por dependente que vai abater da sua base de cálculo. Então, colocando todas as informações e clicando em OK, você terá aqui o primeiro lançamento dependente. Eu posso vir incluir mais um. Posso colocar o filho agora, até 21 anos de idade. Tem que ter o CPF, data de nascimento, nome do filho e as outras informações se esse dependente mora com o titular. Veja que a minha dedução já dobrou, 4.550,16. Dedução da minha base de cálculo. Então, aumentou minha base de cálculo aqui para fins de dedução. Então, eu vou incluir todos os dependentes. Claro, lembrando que o dependente ele só pode constar em apenas uma declaração. Não posso colocar o dependente em mais de uma declaração. Também é importante lembrar que se o dependente ele virou alimentando, o que é alimentando? É aquele que você paga pensão judicial. Suponhamos que em 2024, agora, exercício 2025, ano calendário 2024, no ano 2024 você tenha o seu dependente lá na sua declaração, aí você faz a separação judicial do casamento, e aí aquele dependente, que era seu filho, ele passa a ser um alimentando, ou seja, você passa a pagar pensão judicial para ele. Então, nesse caso, esse dependente, ele poderá ser dependente, filho, porque em parte do ano ele foi seu dependente como filho, e também você vai poder lançar ele como alimentando. A gente vai ver no próximo vídeo, essa ficha aqui, porque você começou a pagar pensão alimentícia para esse ex-dependente, né? Seu dependente. Então, nessa situação, ele vai ser dependente e alimentando ao mesmo tempo na mesma declaração. É uma situação que pode ocorrer com o dependente e alimentando. Então, as informações dependentes, você lança todos os dependentes. Se você optou por deduções legais aqui, essa quantidade de valor aqui, 4.550, por exemplo, 2 dependentes, vai ser relevante para a dedução da sua base de cálculo. Se você optar por desconto simplificado, ela não vai ter nenhuma relevância, mas você precisa lançar as informações desses dependentes. Também todos os rendimentos que esse dependente tiver, você precisa lançar, e também as despesas que você teve com o dependente. Isso vai ajudar a bater na sua base de cálculo para fins de apuração do imposto. Ok, pessoal? Então, este foi um vídeo. Tratamos aí informações importantes sobre a ficha dependentes. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.